Boa noite. Na videoaula de hoje vamos falar sobre a atividade de água nos alimentos. A atividade de água é um fator, uma condição que contribui, assim como o pH e outras condições, para o crescimento de vida microbiana nos alimentos. Água nos alimentos. A água é um dos principais componentes da maioria dos alimentos. Os alimentos naturais que não são processados tecnologicamente, eles possuem mais de 30% de água, com algumas raras exceções. Por isso que, como vocês viram aí, os processos de conservação, as tecnologias de conservação dos alimentos, elas efetuam a retirada de água dos alimentos por desidratação, secagem, esterilização, e outros aquecimento por micro-ondas, que vão fazer com que essa água seja retirada dos alimentos, por evaporação também, para que cada vez seja menos propícia à vida de micro-organismos nos alimentos, porque os micro-organismos eles tendem a deteriorizar os alimentos, estragar eles e nos prejudicar na nossa saúde. Exemplos de alimentos que possuem uma grande quantidade de água: o leite possui 87,% de água, carnes 47 até 79%, ovos 73,7%, frutas e vegetais 75 até 95% de água. Exceções são os cereais. Os cereais eles possuem baixa quantidade de água, de 11 até 15%, e as leguminosas, feijão, vagem, de 11 a 15% de água. A atividade de água e a sua relação com a umidade. Essa água presente nos alimentos, ela não está ligada às moléculas alimentares, e por isso ela suporta o crescimento de bactérias, leveduras e bolores. Esse termo atividade de água, ela se refere à água que não está ligada às moléculas do alimento. Essa água é um mecanismo que vai propiciar a vida dos micro-organismos nos alimentos. De acordo com Galva, Silva e Frias, a atividade de água é definida como a relação existente entre a pressão de vapor de uma solução ou de um alimento, P, com relação à pressão de vapor da água pura, a mesma temperatura. Então esses dois fatores têm que estar à mesma temperatura. AW, a atividade de água, é a pressão de vapor do soluto, a pressão de vapor do alimento, dividido pela pressão de vapor da água pura. Isso tudo a uma mesma temperatura. A atividade de água, então, de um alimento e a umidade relativa do ambiente no qual se encontra, ela tendem sempre a equilibrar-se. Ou seja, ela é avaliada numa escala de 0 a 1, onde 1 representa a água pura. A água pura é o maior ponto de atividade de água. Assim, quanto maior o valor de atividade da água, maior o risco de deterioração do alimento. AW, a atividade de água quando ela for menor. Quando a atividade de água for menor, a atividade de água de um alimento for menor do que a umidade relativa do ambiente, esse alimento ele tende a absorver a água. É o que acontece, por exemplo, com o salgadinho. Quando a gente deixa o salgadinho aberto, o pacote de salgadinho aberto, depois ele tá úmido, ele absorve a umidade, ele vai absorver a água do ambiente, ele fica murcho, ok? É porque a atividade de água dele, ele é sequinho, né? Ele tem uma atividade de água menor do que a umidade relativa do ambiente. Então, se deixar um pacote de salgadinho aberto, vai absorver a água. Ao contrário, quando a atividade de água de um alimento ela for maior do que a umidade relativa do ambiente, esse alimento vai ceder a água. E o que acontece é a mesma coisa, ele também vai murchar, só porque, por exemplo, uma fruta que você deixa ela na geladeira mal conservada, ela tende a murchar, muito tempo que ela vai perder a água, ela cede a água para o ambiente. Acontece o contrário. Então, AW é a atividade de água do produto. P é a pressão de vapor da água do alimento. E esse PO é a pressão de vapor da água pura. O RE é a umidade relativa de equilíbrio do produto. Por que a umidade relativa de equilíbrio do produto? Porque a umidade do alimento vai tentar se equilibrar com a umidade do ambiente. Isso é relacionado com a atividade de água. É o exemplo que eu dei do salgadinho aberto, da fruta. Embora os alimentos úmidos sejam suscetíveis de ter uma maior atividade de água, nem sempre isso se verifica, porque muitos alimentos eles podem ter a mesma atividade de água, mas eles possuem diferentes níveis de umidade.
Um exemplo é o gelo. O gelo e a carne fresca, por exemplo. O gelo, por ele ser água também, só que no estado sólido, ele tem valor de umidade de 100%. Já a carne, já 70%. Mas eles possuem níveis de atividade de água muito próximos. Por exemplo, o do gelo, que é 1, né, por ser a água. E a carne vai ser de 0 a 0,98 atividade de água. Lembrando que a atividade de água de um alimento, ela não é a mesma coisa que seu teor de umidade. Não confundam água com teor de umidade. São coisas distintas. A maioria dos alimentos ela tem uma atividade de água acima de 0,5, que proporciona umidade suficiente para suportar o crescimento de bactérias, assim como eu havia falado. Então a quantidade de umidade disponível pode ser reduzida até um ponto que iniba o crescimento de micro-organismos. Então, os processos de conservação eles tendem a diminuir essa atividade de água para que o crescimento desses micro-organismos não sejam acelerados e não propiciem a deterioração do alimento. A atividade de água, diferente da umidade do alimento, ela fornece informações importantes sobre o crescimento microbiano, a migração da água, estabilidade química e bioquímica, propriedades físicas e vida útil. Por isso a atividade de água é tão importante no estudo da bromatologia, que é o estudo dos alimentos, o estudo da água nos alimentos, essa atividade de água, como esse mecanismo de água, como favorece, como desfavorece o produto. Já a umidade ela não fornece essas informações para a gente. Ok, então pessoal, façam uma atividade bem simples e boa noite.